o iceberg mais pesado da história da humanidade. Não tem nada na história mais pesado do que o iceberg do Chris Chan. Não sei quem é, não faço ideia quem é. Então, vamos ver aqui, tá? Momento pesadão, tá? Quem é o ser humano mais bem documentado da história? O primeiro nome que vem à cabeça talvez seja Jesus, ou figuras históricas como Napoleão Bonaparte ou Dedé do Vasco. Mas e se eu lhe dissesse que a pessoa cuja vida foi mais precisamente e extensivamente catalogada foi, na verdade, este homem aqui, que é também uma das pessoas mais perturbadoras e infames da história da internet. Ele é ativo desde a era mato da internet, quando começou a publicar suas histórias em quadrinhos, atraindo a atenção de diversos grupos de trolls. A sua história é marcada por crimes e eventos absurdos que o solidificaram como uma das pessoas mais interessantes da web. Este é o iceberg de Christian Weston Chandler, mais conhecido como Chris Chan. Eu tô tentando ler algumas coisas aqui, ó. Racismo e homofobia, o anti-woman, foi tudo trollagem. Cartas da prisão, cães de guarda. Tem coisa aí, viu? O nome de nascença de Chris é Christopher Weston Chandler, mas tudo mudou em 1992, quando Chris e seu pai estavam em um shopping, e Chris interagiu com um urso animatrônico que fazia parte de um evento daquele shopping. O funcionário que estava operando o urso chamou Christopher de Christian por engano. Então Chris e seu pai viram aquilo como um sinal divino e mudaram o nome legal de Christopher para Christian. O autismo é um Peraí, autista deve ser o pai dele, né? Que meteu essa, velho. What the fuck? O nome legal de Christopher para Christian. O autismo é um transtorno neurológico que afeta a capacidade de uma pessoa de se socializar e interagir com outras pessoas. Chris foi diagnosticado com autismo de alto funcionamento logo em sua infância, e seus pais se recusaram a buscar qualquer tipo de orientação ou tratamento para lidar com a condição de seu filho, acreditando que coisas como terapia ou educação especial só iriam deixar as coisas piores. O autismo pode ser considerado uma das características chaves para aquilo que se tornaria o Christian, a pedra angular que sustenta toda a estrutura. Também vale a pena lembrar que a vasta maioria dos autistas são pessoas normais e vivem tranquilamente na sociedade, mas Chris trata seu autismo como uma parte essencial de sua personalidade e culpa praticamente todas as coisas de errado que ele fez em sua vida no seu autismo. Aí é foda. Peraí, tem todo mundo no chat dizendo que eu vou ficar traumatizado, que esse vídeo é muito pesado. Ai, meu Deus, saiam da live porque é muito pesado. Peraí, é isso tudo mesmo ou estão exagerando? Pra quem já viu o vídeo. É isso tudo de peso mesmo? De 0 a 10 é quão pesado é, tá? No final eu vou dizer se eu estou traumatizado. Serei honesto, tá? Eu serei honesto. Vamos ver aqui. Em 1993, foi realizado um sorteio de televisão do desenho As Aventuras de Sonic, onde as crianças deveriam enviar cartas com as lições de moral do Sonic no final do episódio para participar, e o vencedor iria receber um cupom de $1000 para gastar em videogames e produtos relacionados. O destino sorriu para Chris e ele foi o vencedor. We've got a little more for you, including what Sonic the Hedgehog means to a very special Charlottesville boy, and the significance goes way beyond a high score in videos. Ele ganhou o sorteio de quê? Eu me atrapalhei, velho. Mas tudo bem. Finally tonight, Sonic the Hedgehog is running wildly in the Chandler household this weekend. 12-year-old Christian Chandler of Charlottesville was the winner in a video game shopping spree. Christian is one of only about 100 winners nationally to receive $1,000 worth of Sega games and equipment. For his parents, it's just another example of how well he's doing. Christian is a high-functioning autistic child. This past fall, on his own initiative, he entered a contest based on a favorite cartoon character. I had to do was exactly watch Sonic the Hedgehog cartoon
and I'd listen to what song it says at the end of it and write it down for a whole week, and then I had to mail it in, and I had to be drawn out of a hat, and I just won. And Christian's father says it only takes a few hours for him to master an electronic game and then move on to another. I can't master any of them. That's it for now, and it's just coming up on the NBA basketball game at 5:30. It's not 6:30, it's 5:30. We'll see you back here at 11. Thanks for watching. Good night. Bye-bye. Graças ao sorteio, Chris comprou vários videogames e consoles, assim iniciando sua hiperfixação por jogos e a franquia Sonic. Bob e Barbara Chandler são os pais de Chris. Bob foi um prestigiado engenheiro elétrico, listado como um dos mais capazes e criativos de sua empresa e responsável pela criação de, no mínimo, 7 patentes. Apesar de certas decisões questionáveis na criação do Chris... Eu já ia dizer isso, caralho, o cara é muito inteligente e do nada mudou o nome do filho porque um cara disse o nome do filho dele errado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Aparentemente. O fanatismo religioso, talvez, que influenciou essa decisão louca dele, né? Bob também foi uma das únicas pessoas próximas de Chris que falavam pra ele que o uso frequente da internet estava deixando as coisas piores. My mother and my father are angry at me. They're blaming at me. It's my fault. I admit it's my fault. I want everything about my house off the internet. I'll send in detectives. I'll send in police. I'll send in everything in my power to get it off the internet. Listen to me. Yes. Listen to me. Yes. Shut that goddamn thing off. I don't care what you do. You get all that stuff off of there tonight. I'm working on it. Go work on it. I am Do working. you realize something? Let me tell you. If the health department of Greene County sees those videos that you put on the damn internet, they could condemn our house and we would have to move out of it. I don't want to get kicked out of my house. Tomou um by the health apavoro, velho. department. And what you just did was stick a knife in our back and kill us. Peraí, o que foi que ele fez? And what you just did was stick a knife in não, our tá. back and kill us. Metáfora. All right, let me just. Get that stuff off of there. I'm Get it off of there fast. I'm working on it. I'm working on it. So yeah, please get everything off of the internet now. Bárbara foi uma assistente de mágico e, ao contrário de Bob, é bastante criticada e polêmica entre os historiadores. Ela passou por 7 relacionamentos diferentes antes de se casar com Bob, e várias fontes apontam que ela era bastante abusiva com Chris, ameaçando trancar ele fora da casa ou até cometer suicídio caso Chris não fizesse certas coisas pra ela ou tarefas da casa. Bárbara é também chamada de Snorlax pelos trolls, por conta de seu Esse... não, velho. Aí é sacanagem, viu, bicho? Não, bicho, porra, velho. Vai tomar no cu, bicho. peso e por frequentemente aparecer dormindo nos vídeos do Christian. Bionic foi o primeiro personagem criado por Christian. Pera, galera, essa daqui é quem? A babá ou é a mãe dele? Eu me distraio muito fácil, velho. Pera aí. Bárbara foi uma assistente de mágico e, ao contrário de Bob, é bastante criticada. A mãe. É porque ele não falou aqui no começo da frase, né? Eu acabei me perdendo, mas tudo bem. Boa. Bionic foi o primeiro personagem criado por Christian. Em 1996, Chris estava pensando sobre o Sonic na quadra de educação física até ser atingido no rosto com uma bola de basquete. De acordo com Chris, isso abriu sua mente e o inspirou a desenhar o personagem Bionic. Cara, essa família é muito louca, né? Acontece uma coisa completamente aleatória e é um momento divino de revelação que ele percebe que tem que fazer uma coisa agora. Meu amigo. Um Sonic laranja que joga basquete. Sonichu é a história em quadrinhos criada por Christian, que ele dedicou a maior parte de sua vida desenhando e escrevendo. Em 2004,
Chris criaria uma série de HQs estrelando Sonny Chu, desenhadas e coloridas à mão pelo Chris e então digitalizadas. O enredo conta a história de Sonny Chu, sua esposa Rose Chu e o pai adotivo de Sonny Chu, o próprio Chris. Eles habitam uma cidade chamada Quickville, onde Chris é o prefeito/ditador e enfrentam vilões que atacam a cidade. Apesar do nome da HQ, o verdadeiro protagonista da comic é o Chris, e os acontecimentos da história espelham coisas que aconteceram com o Chris na vida real. A Love Quest, também chamada de Fuck Quest ou Missão do Amor, é a jornada iniciada por Chris para conseguir uma namorada e ter uma filha que ele chamaria de Cristal. Essa é uma das sagas mais duradouras e importantes para a lore do Christian, sendo catalisador para praticamente tudo o que aconteceria na vida do Chris em sua fase adulta. Garota Livre de Namorado é uma... Provavelmente deu merda, né? Se estamos vendo o iceberg que estão falando que é pesado, é porque deu merda essa história. Mas você vê como é fofo, né? Ele queria casar e ter uma filha chamada Cristal. Olha que bonito, né, cara? Você pode até assistir com sua namorada ou esposa dizendo que é uma história muito bela, né? Eu não sei o final, mas provavelmente deu merda, tá? Mas dá pra enganar, tá? Uma frase de Chris usada para se referir a uma mulher solteira. Chris diz isso frequentemente, ao invés de simplesmente falar mulher solteira, pois sempre que ele se declarava para uma mulher que ele gostava, elas respondiam dizendo que já tinham um namorado. Mary Lee Walsh foi a diretora da faculdade de Chris, assim como a primeira e uma das principais antagonistas da lore do Christian. No começo de sua Love Quest, Chris fazia esses cartazes procurando uma garota livre de namorado, incluindo fotos de si mesmo, assim como links para o site do Sonny Chu. Mary viu esses cartazes Que pariu, viu, cara? Qual é a chance disso dar certo? e os derrubou. A Mary seria incluída nas HQs do Sonny Chu como uma vilã impiedosa, cujo único objetivo era impedir que Chris achasse o amor de sua vida, pois ela o odeia. Christian and the Hedgehog Boys é um álbum criado pela banda de mesmo nome em 2003. Os membros da banda são o Chris e alguns personagens da HQ do Sonny Chu. As músicas do álbum são nada mais que o Chris cantando por cima de uma outra música, mas substituindo as letras com detalhes de sua vida pessoal. Eu não posso tocar nenhuma delas aqui, pois elas têm copyright. O medalhão é um acessório e relíquia usada pelo Christian e sua possessão mais valiosa. O medalhão foi criado pelo Chris usando argila e supostamente possui qualidades mágicas. Chris usa este medalhão em todo lugar que passa e nunca o remove. Trolls são os usuários da internet que atormentam Chris. Um dia, um usuário do fórum Something Awful descobriu os cartazes do Chris procurando uma garota livre de namorado e postou aquilo no fórum, onde os usuários se intrigaram com o Chris e sua HQ do Sonny Chu. A partir disso, surgiram pessoas que intencionalmente provocam Chris para conseguir uma reação engraçada. Cara, sempre isso, né, bicho? O cara tem... É a mesma coisa lá do outro, do Cyrax. O cara tem problemas mentais. Já é óbvio que esse menino tem problema mental. Quem é que bota cartaz convidando namorada, convidando garotas, ai, vem namorar comigo e olha meu site aqui da minha HQ horrível, do Pikachu, do Sonic, Raichu, sei lá o que cara é essa porra. Óbvio que o cara tem problema mental. Aí vai pra internet e encontra os trolls. O problema mental dele vai se agravar pra um caralho e vai dar merda. Vai dar merda, né? Houveram vários trolls e grupos de trolls importantes pra lore do Christian, e eu vou falar muito deles aqui no Iceberg. Cosplay de Sonic se refere a esse vídeo que o Chris gravou em 2010. Hello, folks. Well, and now for something completely different. Electric Hedgehog Power. Pew!
alguma dúvida que esse cara tem problemas mentais? This would be in my super mode. If I actually had the superpowers. But I don't in real life. But I dress up like this anyway to, I don't know, just to say something or just to have fun. Anyway, live a nice life. Don't curse. Don't badmouth people. It's just not cool. You know, don't torture me. A história do Christian louco, é véio. dividida em sagas que vão desde sua infância até os dias atuais. Diferentes sagas podem ocorrer ao mesmo tempo e são uma maneira bastante intuitiva de separar e catalogar a história do Christian. O Canudo Vermelho, também chamado de O Canudo Desnecessariamente Grande de Falhas, é uma referência a este painel da HQ do Sonichu, onde as habilidades artísticas do Chris o falham. Isso se tornaria um dos memes mais reconhecíveis do Christian, e os trolls provocaram Chris a dizer que o canudo parecia um pênis enorme. Chris ficou enfurecido e redesenhou esse painel, mas as coisas não ficaram muito melhores, visto que o Chris agora está chupando um canudo de boca aberta, o que seria impossível a não ser que ele tenha pulmões extraordinários com habilidades de sucção além da capacidade humana. O Sonichu é real, é uma crença que Chris possui, não ironicamente. Ele prega que todos os personagens, franquias e histórias fictícias existem em dimensões paralelas e que aquilo que acontece na HQ do Sonichu realmente acontece na vida real, porém em outra dimensão, e que o Chris é o único ser humano com a capacidade de migrar entre dimensões diferentes. Por conta disso, Chris fica extremamente ofendido quando trolls desenham o Sonichu fazendo coisas obscenas, já que ele enxerga isso como uma espécie de corrupção da dimensão do Sonichu. Meu Deus do céu, velho. Doxing é o ato de vazar o endereço e informações pessoais de uma pessoa na internet. O Chris fez doxing dele mesmo, usando o endereço da casa de seus pais onde ele mora como a sede do Sonichu, ou o templo de Sonichu. Vários trolls já visitaram e avacalharam a casa de Chris, com o próprio Chris convidando seus trolls à sua casa para que ele pudesse assassinar eles. Uma das trollagens mais icônicas envolvendo o autodoxing foi quando um troll contratou um grupo de garotas de programa para visitar a casa do Chris e fazer ele perder a virgindade. Chris reagiu chorando e se escondendo das garotas de programa com seus... Olha, vocês nem podem rir, tá? Não riam, porque muitas pessoas aí fariam o mesmo. Muitas pessoas fariam o mesmo, então não riam desta situação, tá? Os pais então chamando a polícia. Chris é extremamente assertivo em relação à sua heterossexualidade, ao ponto de parecer inseguro. I'm straight. I'm straight. You're the homos. Every last one of you. I love dykes. Dykes. China. I am not a pedophork, you dorks. E uma das formas dele afirmar sua masculinidade é desenhando conteúdo mais de 18 de seus próprios personagens. Trolls incentivam esse hábito ao desenhar os personagens de Sonichu tendo relações homoafetivas, e Chris fica extremamente ofendido por conta de sua crença que tudo que é fictício acontece em um universo paralelo. Picles são Mano, que frutos e vegetais porra é conservados essa, em velho? vinagre, geralmente pepinos, e também uma gíria usada pelo Chris para se referir ao órgão genital masculino. Como o Chris é um homem inquestionavelmente macho, ele odeia picles e pepinos e expressa isso frequentemente em sua HQ e vlogs. Christoriadores são pessoas da internet que se dedicam a estudar e catalogar toda a história do Christian, desde seu nascimento até sua morte. vagabundos, né? Vagabundos, velho. Olha o nível de vagabundagem do cara, velho. O cara tá dedicado a catalogar a vida de um maluco
Tá de brincadeira, pô. Estes são os experts da lore do Christian, ou simplesmente aqueles que o estudam por achar sua história intrigante. A Quick é uma wiki criada por historiadores para catalogar toda a lore do Christian em um site só. Sem ela, esse vídeo e nem a maioria dos documentários do Chris poderiam ser feitos. A Wiki também tinha um fórum onde as pessoas podiam debater entre si sobre detalhes da vida do Chris, e o próprio Chris entrava nesse fórum para debater com as pessoas. Eventualmente, a Quick Forums foi reformulada e se tornou o site Kiwi Farms, que tem praticamente o mesmo propósito do fórum antigo, mas abrangendo outras pessoas interessantes da internet. Outros malucos, né, bicho? Meu, é muita vagabundagem, viu, bicho? Encyclopedia Dramérica é um site que serve como uma deciclopédia da internet gringa. Logo após os usuários do Something Awful descobrirem sobre Christian, foi criado um artigo no ED sobre ele. O Chris descobriu esse artigo e tentou editar ele para incluir mensagens que o apoiavam ao invés de ofendê-lo, mas os moderadores do site descobriram que era o Chris na hora, pois ninguém além dele o apoiava, e porque o Chris escreveu tudo em primeira pessoa ao se referir a ele mesmo. A Encyclopedia Dramérica ofendeu o Chris tanto que ele decidiu editar o artigo sobre ele mesmo mais uma vez. Eu queria entender por que 90% dos americanos são assim tudo maluco ou Karen. O engraçado é que tem doente em todo lado, kkkkkk vai enlouquecendo. É, eu não sei também, viu, cara? Por que os americanos são tão doentes? Pô, boa pergunta, tá? Não sei, velho. Não sei. É a maldição, tá? Porém, usando uma tática de vandalismo virtual que Chris chamou de sobrecarregamento de informações. Excesso de conforto é uma boa teoria, tá? Porque isso aqui, certamente, os trolls do Christian são o quê? Crianças, adolescentes e até adultos ali no início da fase adulta, vagabundos que têm dinheiro dos pais, ou então herdou alguma parada e pode viver na vagabundagem. Aí não tem o que fazer, vai fazer isso aí, ó. Vai ficar atormentando a cabeça de um cara doido na internet, né? Provavelmente é isto, tá? Virtual que Chris chamou de sobrecarregamento de informações, onde o Chris encheu o artigo com centenas de detalhes e curiosidades sobre ele mesmo, com o objetivo de substituir negatividade com positividade. A tática não funcionou e só deu mais conteúdo para os editores da ED incluídos no site, encorajando mais pessoas a trollarem o Chris. E também é graças a esse sobrecarregamento de informações que vários detalhes da vida pessoal do Chris foram descobertos pela primeira vez. Megan Schroeder foi a única e melhor amiga do Christian nos anos 2000, e também a única pessoa que Chris interagia regularmente além de seus pais. Megan era extremamente tolerante das peculiaridades do Chris e via ele como um amigo, mas o Chris via ela como uma possível namorada e frequentemente tentava assediá-la, inclusive expressando seu amor por ela em suas HQs. Um dia, o Chris fez um desenho mais de 18 dele dando uma dedada na Megan. Ah, bicho. E postou esse desenho no artigo da ED para todo mundo ver. Depois disso, a Megan cortou contato com o Chris e os dois nunca mais se falaram. Posteriormente, Chris iria demonstrar um rancor muito grande contra Megan, inclusive a doxando, dizendo que ela deveria ser espancada, botada atrás das grades por traição, e também fez um boneco de voodoo de Lego dela para ele torturar. Gal Pels, ou Meu Deus do céu, velho. menina... Cadê a lei? Cadê a lei, pô? E a justiça, a lei? Né? Parece que os Estados Unidos tá pior do que o Brasil, porra. Não acontece nada com ninguém lá. de Lego dela para ele torturar. Gal Pals, ou meninas amigas, é o jeito que Chris se refere às amigas que o Chris tinha no seu ensino médio e faculdade.
Temendo que seu filho não estava socializando, o Bob decidiu pagar um grupo de meninas da escola para socializar com seu filho autista, e o Chris expressaria diversas vezes que essa foi a melhor época de sua vida. O primeiro emprego que Chris teve foi como atendente no restaurante Wendy's, mas ele foi demitido depois de insistir em fazer uma imitação de Pato Donald que fez uma criança chorar. Clyde Cash é um dos principais antagonistas da lore do Christian, frequentemente citado como seu maior rival e arqui-inimigo, responsável por inúmeras conspirações e trollagens para incomodar o Chris o máximo possível. As lendas dizem que Clyde tinha um irmão chamado Ryan, que era um grande fã de Sonichu, que cometeu churrascamento após ouvir que a HQ seria adiada. Então Clyde passa a dedicar a sua vida para se vingar de Christian e atrapalhar sua vida o máximo possível. O próprio Chris acreditou nessa história, mas reagiu de forma... O canal do Menino Thomas é um repositório infinito e farm puro de TCC para os estudantes de psicologia. Tá aí, né, pra um professor de alguma coisa de psicologia relacionada a distúrbios mentais, tá aí várias aulas, né? Nem precisa preparar slide, mostra o vídeo do Menino Thomas e depois discussão sobre o que aconteceu. GG, aula, né, feita. Ó, louco. Diferente e até expressou gostar da ideia de ter tanta influência ao ponto de poder levar uma pessoa ao churrascamento, o que só motivou os trolls ainda mais. Clyde realizou vários... Peraí, ele disse o quê? Que tinha poder? Peraí. Acreditou nessa história, mas reagiu de forma indiferente e até expressou gostar da ideia de ter tanta influência ao ponto de poder levar uma pessoa ao churrascamento, o que só motivou os trolls ainda mais. Clyde realizou vários atos de trollagem contra Chris durante os anos, incluindo criar um falso fórum de fãs femininas do Sonichu para enganar o Chris, roubar para si várias das mulheres que Chris tinha interesse na internet, assim como outros eventos que eu vou falar nesse iceberg. Chris, em resposta, passou a culpar Clyde Cash por tudo de errado que acontecia na sua vida, inclusive trollagens que não foram feitas pelo Clyde, ou simplesmente coisas inconvenientes que aconteciam com ele em sua vida real. Os outros trolls então passaram a usar o nome Clyde Cash na hora de fazer suas próprias trollagens para alimentar essa paranoia do Chris. Então, assim como o Coringa, Clyde Cash deixa de ser uma pessoa e passa a ser uma ideia, uma identidade. Apesar de tudo isso, uma característica marcante do Clyde era que ele realmente tentava ajudar o Chris de certa forma e tentava usar suas trollagens para ensinar lições de moral com a esperança do Chris entender e se tornar uma pessoa. Mas não, pô, é que nem eu espancar um cara e dizer, não, tô te batendo aqui pra tu aprender a tancar socos da vida. Não, pô, nada a ver, velho. Melhor? Não, O Chris teve não. várias namoradas fake durante sua história. Essas namoradas eram trolls que se disfarçavam de mulheres na internet que Caralho, olha lá a Chloe, velho. estavam apaixonadas por Chris para se aproximar dele e ganhar sua confiança, ou até começar um web namoro. Os trolls manipulavam Chris e geralmente faziam ele se humilhar ou enviar nudes para essa namorada fake, e então postavam tudo na internet. Apesar de ter sido vítima disso inúmeras vezes, o Chris continuava caindo nesse golpe durante anos. Nossa, é a 15ª vez que eu caio nesse truque da namorada falsa. Porra, viu, cara? Shigeru Miyamoto é um game designer conhecido por ser o criador do Super Mario, Zelda e outras franquias lendárias da Nintendo. Por volta de 2008, o Christian começou a pedir para seus fãs enviarem e-mails à Nintendo e à Sega para que eles fizessem um jogo do Sonichu. O Clyde Cash enviou um e-mail para o Chris fingindo ser o Shigeru Miyamoto e que estava interessado em produzir um jogo do Sonichu. Chris trocou e-mails com esse Miyamoto e inclusive mudou o nome de vários personagens do Sonichu
com a esperança de agradar Miyamoto e fazer seus personagens mais originais. Um tempo depois, o Chris É o Paulo Cogos. Aí foi sacana. Aí não. Pera aí, pô. Que é isso, velho? Mandou um e-mail pra Nintendo questionando sobre o futuro jogo do Sonichu e suas conversas com Miyamoto. O e-mail oficial da Nintendo respondeu o Chris, dizendo que era impossível ele ter se comunicado com o Miyamoto, pois o Miyamoto não usa e-mails e não sabe falar inglês. Por volta dos anos 2000, os trolls começaram a comprar espaços de publicidade no site do Sonichu para exibir propagandas de conteúdo adulto. Isso enfureceu o Chris, mas não existem tantos detalhes sobre essa treta na internet mais. Na escola, Chris era um ótimo aluno de espanhol e até hoje demonstra orgulho de suas habilidades na língua. Nos Estados Unidos, é relativamente comum as pessoas usarem nomes falsos ao invés de seu nome de nascença quando estão aprendendo uma língua nova com outro. Cara, uma coisa eu já percebi aqui, tá? O bullying dos Estados Unidos é muito mais bem avançado, tá? Eu nunca na minha vida vi nada nem perto disso aqui no Brasil. Esse nível de bullying, de perseguição com um cara que não fez nada. O cara não fez nada, pô. Ele tá vivendo, fez lá o desenho dele, né? E os caras meteram um bullying pesadíssimo com o maluco, velho. Ó, louco. Objetivo de se adaptar à cultura local ou só por diversão. O nome espanhol escolhido por Chris foi Ricardo, mas mesmo anos depois do término de suas aulas de espanhol, ele continua usando esse nome como uma espécie de alter ego. Sempre que ele diz ou escreve alguma coisa em espanhol, Chris refere a si mesmo como Ricardo. Em junho de 2007, a Sony fez uma competição para promover o jogo Parappa the Rapper. Os participantes deveriam enviar vídeos deles mesmos cantando alguma música do jogo. O vencedor seria aquele com o maior número de votos no site da competição, e o prêmio era 2 PSPs e uma viagem paga para um evento de videogames em Seattle. Chris planejava ganhar esse concurso, dar um dos PSPs para Megan e convidar ela para ir na viagem com ele, e no hotel eles teriam sexo e Chris perderia sua virgindade, assim encerrando sua Love Quest. Ele pensou nisso tudo, velho. Ele inclusive criou várias contas fakes para votar no seu próprio vídeo. Mas tudo deu errado quando o vencedor acabou sendo um cara aleatório chamado Adam Stackhouse. Chris ficou absolutamente revoltado, pois ele acredita que Adam roubou o amor de sua vida ao ganhar o concurso, e ele até gravou um vídeo dele mesmo atirando em uma foto do Adam com uma arma de brinquedo. Jimmy Hill... mas se bem que lá nos Estados Unidos, se fosse uma arma de verdade também, né? Dava em nada. Foi um apresentador de TV britânico. Por volta de 2008, um troll passou a fingir ser Jimmy Hill e que ele era o criador original do Sonichu, e Chris era na verdade um plagiador. Meu Deus. Na versão de Jimmy, o Sonichu era um homossexual, Jimmy era seu pai, Marilyn Walsh sua mãe, e o vilão principal da história era um misterioso gordo maligno chamado Chris Chu. De acordo com os trolls, Jimmy também estava vendendo jogos e merchandise do Sonichu na Europa e faturando milhões. Ao descobrir isso, Chris ficou revoltado e considerou processar o Jimmy Hill da vida real por isso. Alguns trolls inclusive plantaram uma placa no quintal do Chris referenciando Jimmy Hill, e Chris gravou a si mesmo destruindo a placa. Stop me if you have not seen this before. Não, eu tenho que admitir uma coisa, tá? Eu tenho que admitir uma coisa. Isto é muito engraçado. É muito engraçado essa trollagem, esse bullying do caralho. Porém, quando você pensa que, né, no sofrimento que o cara tá passando, o cara que tá sofrendo bullying, você pensa, não compensa, certo? Não compensa. Não vale a pena.
Mas que os caras são criativos pra um caralho, viu, bicho? Os caras são, tá? Meu Deus do céu, velho. Olha isso, fizeram um jogo. Poxa, disseram que tá fazendo sucesso na Europa. Puta merda. E o cara é doente, né? Doente mental ainda, pra piorar, velho. No quintal do Chris, referenciando Jimmy Hill. E Chris gravou a si mesmo destruindo a placa. Stop me if you have not seen this before. Não deu, não teve força não, velho. Ele não teve força pra quebrar. É foda, viu, bicho? This is for Clyde Cash too. Every last one of his family members, including his guardian. Ó, louco. Que é isso? E tá começando a ficar profundo. Enablers são pessoas que encorajam os delírios e hábitos autodestrutivos de outra pessoa. Durante boa parte da Cristória, houveram diversas pessoas que apoiaram Chris, ou até diziam ser capazes de ver e se comunicar com os personagens do Sonichu. Essas pessoas fazem isso por uma variedade de motivos, seja por atenção, por quererem ser gentis, por acharem que isso vai ajudar o Chris de alguma forma, etc. Surf Shack Tito foi um dos trolls mais icônicos do Christian no final dos anos 2000. Ele dizia ser um homem havaiano e começou sua jornada na Cristória ao hackear a conta da PSN do Chris. O Christian criou uma frase no Little Big Planet que continha o nome completo de uma mulher que ele gostava na vida real. Tito achou o Facebook da mulher, criou uma página sobre ela na Quik e enviou a página para ela, resultando nessa mulher cortando relações com Chris. Ó, louco. Tito passou a enviar e-mails pro Christian, o provocando sobre o ocorrido e inclusive dizendo que a mulher estava namorando com ele. E essa mesma mulher chegou até a mentir pro Chris, dizendo que isso era verdade, na esperança do Chris deixar ela em paz. Chris ficou muito abalado, xingou o Tito de ofensas raciais por sua descendência havaiana e até deixou de usar a internet por um tempo após o ocorrido. Pera aí, lá é... É racismo você dizer, ô seu havaiano do caralho. É, deve ser, né? Ó, louco. Racismo e homofobia de Chris são dois aspectos controversos de seu personagem. Que é isso? Ele frequentemente demonstra desgosto por pessoas com pele escura e por homens que dão a bunda. Dito Caralho, o cara meteu... O cara meteu o Black Face. Tá maluco. isso, Chris não tem nenhum problema com lésbicas ou transexuais e é um apoiador da comunidade LGBT. Havaiano é tipo baiano? Ó, louco, velho. Ou seja, LGBT sem gays. O medalhão de Chris é sua possessão mais valiosa e sempre foi um grande alvo dos trolls. Em 2008, um dos trolls, fingindo ser uma mulher interessada em Chris, o convenceu a enviar seu medalhão original para ela. Depois, esse troll postou um vídeo cortando, esmagando, afogando... Peraí, o que foi que deixou ele puto? Em 2008, um dos trolls, fingindo ser uma mulher interessada em Chris, o convenceu a enviar seu medalhão original para ela. Depois, esse troll postou um vídeo cortando, esmagando, afogando, queimando, mijando e destruindo o medalhão do Sonichu. Chris não respondeu ao vídeo diretamente,
mas gravou um vídeo visivelmente deprimido em sua cama, expressando tristeza por ter sido enganado por outra namorada fake e por Jimmy Hill estar livre e continuando a faturar com o Sony Show. Liquid Chris. Ó, louco, velho. Pô, uma parada que esse cara certamente fez muita merda aí, ó. Estamos nem na metade do vídeo, certo? Mas uma coisa que eu repito aqui, eu insisto nisso, porque lá no vídeo do Cyrax, cadê o Cyrax aqui? Tem uma coisa que a galera não entende ou não quer entender. Tem comentário dizendo tipo assim, né? Mostra as bizarrices que ele fez. Aí alguém disse: nossa, ele fez isso? Então ele mereceu tudo isso que ele sofreu mesmo. Mas galera, veja bem, não é que justifica, vou deixar bem claro, não é que justifica ele fazer uma má ação porque ele sofreu, certo? Mas um cara que tem problema mental, que fica sofrendo um monte de merda por muito tempo, é óbvio que ele vai se tornar uma pessoa completamente fodida, que vai fazer muita merda. Espero o final. É isso que eu tô tentando explicar, cara. Eu tô te falando, tem um cara doente mental que sofreu bullying por tempo pra caralho. Aí ele faz uma merda, depois de muitos anos. Aí você diz, ele mereceu. Como assim ele mereceu, porra? Os caras que estão trolando ele sabia que no futuro ele ia fazer aquilo ali? Não, né? Não. É óbvio que não. Os caras, veja bem, depois de 10 anos sofrendo bullying, ele foi lá e estudou uma pessoa. Aí os trolls estão... Bom, então os trolls estão corretos. Os trolls deveriam ter feito tudo isso, porque depois de 10 anos sofrendo, o cara foi lá e meteu o louco. Não justifica ele fazer isso. Não, tem que sofrer as consequências. Mas e o que é que justifica os caras ficarem perseguindo o maluco na internet por anos? E aí? Isso ninguém fala. Os malucos que ficam perseguindo o cara na internet, transformando a vida do cara num inferno. Não tem problema não. Mas o que ele fez, porque depois ele estudou, depois ele abusou, depois ele matou, então justifica. Os anos e anos passados que ele até então não tinha feito nada e ficaram perseguindo ele na internet, né? Pô, tá de brincadeira, velho. E um dos trolls mais infames e lendários da Cristória. My name is Christian Weston Chandler, and y'all already know me as the creator of the Sancho franchise and comics, and the Roast Chew comic. Caralho, quem é esse aqui? Eu me perdi, velho. Com o Sony Show. Liquid Chris foi um dos trolls mais infames e lendários da Cristória. My name is... É o mesmo cara do Cyrax? É o mesmo troll? É um troll profissional, né, cara? É um troll profissional esse aqui. Christian Weston Chandler, and y'all already know me as the creator of the Sancho franchise and comics, and the Roast Chew comic as well. Ele começou um canal no YouTube chamado Sechan Sony Show CWC e postava vídeos fazendo cosplay de Christian com um medalhão de papel e fingindo ser o Christian verdadeiro e dizendo que o outro Chris é na verdade um impostor chamado Ian Brandon Anderson. O Chris de verdade viu esses vídeos e ficou revoltado, não apenas pois o Liquid estava se passando por ele, mas também porque várias mulheres, falsas ou não, estavam comentando em seus vídeos dizendo que ele era bonito. Ou seja, pela perspectiva do Christian, esse troll estava usando a sua identidade para roubar suas mulheres. O Chris falso também estava vendendo o merchandising do Sony Show, estava recebendo fanarts, disse ter adquirido um cargo como produtor executivo na Microsoft para criar um jogo do Sony Show e disse ter ficado rico vendendo produtos do Sony Show. My name is not Ian
Christian Weston Chandler. So get it through your damn fucking skull and call me the real name that God has been given to me and the bear at Regency Square Shopping Center during 1989. Pelo urso. You damn mocking bastard! Get it right! I'm Christian Weston Chandler. Your medal is made out of paper. The whole length of time, the real medal has been made out of Crayola fucking model magic and acrylic paint. If I wanted paper, I would go to Walmart and pay $5 for 500 sheets. And everybody on the internet knows that I am the real deal. You are the imposter. So give up the damn game already before I really call the police. Before I tell the police all the information I have gotten. So quit this stupid impersonation game. Call me by the real name that God and the bear has given me throughout my whole life. The current full name of Christian Weston Chandler, my birth name being Christopher, and my Spanish nickname being Ricardo. But in the end, just call me the full name, Christian Weston Chandler. I was nice about it. I told you the details. And what do? You kick me in the balls again! And I do not appreciate that. Tempo depois, o Surfshack Cheeto botou uma recompensa de $9.000 para a pessoa que destruísse o PlayStation 3 do Chris original. O Chris original, em resposta, destruiu o seu próprio PlayStation 3. Com a esperança de receber o dinheiro do troll. Porém, o Tito enviou os $9.000 pro Chris falso. O Chris original já estava sem nenhuma paciência para esse... Porra, bicho. Porra, bicho. Agora eles... Por um momento ele foi brasileiro, né? Ele pensou, eu vou levar vantagem. Eu vou levar vantagem. Eu mesmo vou destruir meu PlayStation e vou ganhar $9.000. Postor e o desafiou publicamente para provar quem era o Chris de verdade. Para provar sua identidade, o Chris original gravou um vídeo falando espanhol. Em resposta, o Chris falso gravou um vídeo respondendo o outro Chris em espanhol e também em francês e japonês. Ó, louco! O Chris gravou um vídeo tocando a música More Than a Feeling no Guitar Hero e o Chris falso respondeu tocando a música More Than a Feeling em um violão de verdade. O plano do Chris original fracassou com... Mogado, velho. Mogado pelo falso, bicho. Porra, velho. Completamente, pois o Chris falso fazia tudo melhor que ele. Em agosto de 2019, o Chris falso gravou seu último vídeo, dizendo que ia abandonar o YouTube, pois iria focar em sua carreira para faturar milhões de dólares e fazer de Sonichu uma aclamada franquia famosa. Hoje em dia, o cara por trás do Chris falso é casado e trabalha como cirurgião. Por trás do Chris falso é casado e trabalha... Assim, pelo que eu vi aqui, posso já ter esquecido, porque eu tenho Alzheimer, tá? O Chris falso não fez nada demais até então, né? Tipo assim, ele zoou. O bullying dele foi ok. Não foi uma coisa absurda. É claro que vendo o contexto de bullying que o cara já tava tomando, ele poderia não zoar ainda mais, né? Tipo assim, não chutar cachorro morto. Mas a zoeira dele não foi um absurdo. Ele só fingiu que tava ganhando dinheiro com o cara e tal. Foi uma zoeira até que ok, certo? Só que o contexto todo torna essa zoeira, né, desnecessária, que piorou ainda mais o quadro do cara. Como cirurgião. O Homem da Roupa de Picles é outro famoso troll e um dos maiores antagonistas de Christian.
Sua história começa em 2008, quando um troll convenceu o Chris... Não, então, o cara aqui, o troll, o falso, ele fez um bullying ok, porém com a pessoa errada, entendeu? Ele não fez nada demais, porém ele fez com um cara que já estava completamente ferrado. Esse é o problema. E trabalha como cirurgião. O Homem da Roupa de Picles é outro famoso troll e um dos maiores antagonistas de Christian. Sua história começa em 2008, quando um troll convenceu o Chris que uma de suas namoradas fake era na verdade uma travesti afro-americana em uma roupa de picles. Chris acreditou nessa história e estava convencido que o misterioso Homem da Roupa de Picles existia na vida real, passando a culpar o fictício Homem Picles por várias coisas que davam de errado em sua vida. Em 2009, uma troll convenceu Chris a ir em um encontro com ela. Nesse encontro, Chris trouxe seu pai Bob junto por algum motivo e tudo estava indo bem até que um outro troll veio... Provavelmente o pai já sabia que era trollagem e o pai disse, né, eu vou com você, meu filho. Vestido de picles, chegou do nada na mesa dos dois e perguntou para a mulher se ela queria sair com ele ao invés do Chris. A mulher aceitou na hora e deixou o Chris no vácuo. Tudo na frente do seu pai, enquanto o Chris gritava no meio do shopping e desesperado, pois o Homem Picles havia roubado sua mulher. Bicho, é muita dedicação. É muita dedicação pra ferrar outra pessoa, véio. Os caras fazem fantasia, planejam... Bicho... É sério, viu, velho? Well, it's done. Blanca and I, well, she broke up with me because the pickle man tricked me again. So, I'm sad. O Christian acredita ter poderes mágicos, entre eles, curar doenças e vírus, curar o homossexualismo, encerrar qualquer disputa ou conflito, transformar armas em pó, falar com os mortos e amaldiçoar qualquer pessoa ao fazer um Kamehameha que ele chama de Curse-Hameha. Em novembro de 2003... Caralho, foi todo mundo amaldiçoado que tá vendo isso aí agora, velho. F. O Chris gravou a si mesmo jogando Animal Crossing e enviou a fita VHS para a revista Nintendo Power com a esperança de ser mencionado em uma edição da revista. Isso realmente aconteceu e Chris teve uma porção de uma página da Nintendo Power dedicada a citar seus feitos dentro do jogo, algo que Chris se orgulha até os dias de hoje. O mais curioso é que Christian é provavelmente uma das primeiras pessoas da história a gravar uma gameplay de um jogo enquanto narra suas experiências jogando, um formato que ficaria conhecido como Let's Play nos primórdios da internet. Caralho, olha aí, ó. Tá vendo, velho? Pô, pra você ver como a vida é foda, né, velho? Se não fosse toda a merda dos trolls e tal, né? Vamos supor que a vida dele na internet, vamos supor que começou aqui. Talvez ele fosse um cara de sucesso. Tipo, pioneiro de gameplay, um cara que ficou famoso por fazer gameplay, deu tudo certo na vida dele. E a galera gosta dele, que ele faz gameplay, mas... né? Por ironia, por algum motivo do destino cruel e da vida cruel, né? Não foi assim que ele ficou conhecido. E também uma prática comum ao gravar gameplays até os dias de hoje. Want Woman se refere a essa foto do Chris usando um sutiã esportivo com as palavras Want Woman ou Querer Mulher escrito. O contexto por trás disso é que o Chris odeia ficar sem camisa por conta de uma condição que ele sofre chamada ginecosmatia, que faz o homem ter seios grandes devido a uma irregularidade em seus hormônios. A solução de Chris para isso é usar um sutiã para que ninguém possa ver as suas tetas.
Foi tudo trollagem, se refere a um vídeo feito por Christian em 2009, onde ele revela que Christian é na verdade apenas um personagem, que o verdadeiro Chris é uma pessoa normal e todo mundo acaba de ser trollado. Ah, não, velho. Well, the truth comes out. I've never been autistic. I work 40 hours a week to support my parents. This has all been a trick. You have been trolled. E aqui ele provou que ele era isso tudo sim, tá? Aqui foi a prova definitiva. Isso teria sido um final feliz para a história do Christian e faria ele ser lembrado como um dos melhores trolls da internet. Não, porque esse vídeo aí não convenceu ninguém. 0 pessoas foram convencidas com esse vídeo, velho. Infelizmente, nada disso é verdade. O Chris gravou esse vídeo na esperança de dissuadir os trolls a abandonarem ele, mas quando o Chris simplesmente voltou à internet com suas mesmas atitudes, descobriram que ele não era um troll e era realmente o Christian. Jenkins foi um alter ego do Christian. Em 2010, trolls criaram um fórum falso na internet chamado Trolling Train, que era supostamente onde todos os trolls do Christian se reuniam para planejar suas artimanhas infalíveis contra esse único homem autista na internet. Chris tentou se infiltrar nesse fórum ao criar uma conta, mas para se registrar era necessário enviar um vídeo de si mesmo se apresentando. Chris então envia um vídeo com uma camisa na... Não dá pra chamar o cara de burro. Não dá, pô. Eu ia dizer, ah, nossa, que burro. Mas não dá pra chamar ele de burro. Porque já foi estabelecido desde o começo do vídeo que ele tem problemas mentais. na cabeça e tentando muito engrossar a burro, voz véio. para se disfarçar, com as esperanças de ser validado no fórum. As camisas de Christian são uma parte essencial e icônica de sua aparência. Todas as camisas e vestimentas já usadas pelo Christian desde 2008 foram catalogadas por historiadores. Ah, mas, bicho, que vagabundagem do caralho, doido. Caralho, velho, os caras não estão trabalhando não nos Estados Unidos, pô. Eles estão recebendo o que lá? Que porra é essa? Ele possui um gosto por camisas listradas, coloridas e infantis que ele usa desde sua infância. A PSN é o serviço online do PlayStation, onde os usuários compram jogos e interagem entre si. Chris é um grande fã do PlayStation e passava boa parte de sua vida apenas jogando games no console, mas como ele é terrível em escolher senhas, ele já foi hackeado inúmeras vezes por trolls que simplesmente adivinhavam a senha dele e excluíam sua conta. Efetivamente, caralho, viu, bicho? Torrando todo o dinheiro que Chris investia em seus jogos. Estimativas apontam que Chris já gastou até $6.124,64 na PSN, ou cerca de R$32.000. Como Chris não tem emprego, ele usa o dinheiro do auxílio do governo para comprar seus videogames. Lenhador da internet é um apelido. Pô. Cadê os caras? Não é só pra rir, pô. Foi só pra rir os caras. Hackeava a conta dele, excluía só pra brincar, pô. Nada demais, velho. Nada demais, pô. Do Bob usado por trolls. Esse apelido tem origens na chamada que Chris grava a si mesmo massa dublando, até que seu pai entra no quarto e diz que vai derrubar toda a internet e cortar tudo. Oh, yeah. Listen, what are you doing? Nothing. I'm getting all these crazy damn calls. What are you doing? Nothing. Give me that crap. Now, what's going on? Dad, will you get out of here? No, I will not. What are you doing? I'm not doing anything. I'm going to wake your mother up and find out? No. Get away from that TV. Fine.
Get away from the internet. I'm cutting it down right now. No! Dad, no! Yes. No! I'm gonna shut this thing right down. No! Yes. No! This thing is gonna go down. No! Yes. Kimi é o nome da boneca inflável do Christian. Ele tem o hábito de gravar a si mesmo penetrando a boneca e também em... O quê? Christian. Ele tem o hábito... Kimi é o nome da boneca inflável do Christian. Ele tem o hábito de gravar a si mesmo penetrando a boneca e também imprime as fotos de suas namoradas fake e cola no rosto da boneca pra fingir que tá tendo relações com aquela menina. Pouco se sabe o que... Meu Deus do céu. Cabalístico. aconteceu com a boneca após 2009, mas acredita-se que ela foi destruída no incêndio da casa do Chris. Blue Spike foi um troll de 13 anos e um dos personagens mais controversos da lore do Christian. Ele usava sua voz fina de criança para fingir ser uma namorada fake chamada Julie. Chris e Julie faziam sexo por telefone, e vários dos áudios e vídeos do Chris massa dublando foram vazados na internet, inclusive revelando que Chris já usou brinquedos de borracha e brinquedos que vibram em seu orifício, mas não gostou pois os brinquedos saíam cheios de excremento. Um dia, o irmão maligno de Julie, chamado Max, que era só o Blue Spike com uma voz levemente mais grossa, disse ter raptado Julie e iria mandar ela de volta para a Molvânia, um país que não existe. Chris então foi ao suposto endereço que Julie estava raptada, que era milhares de quilômetros longe da onde ele morava, em uma espécie de aventura para resgatar sua namorada. Ao chegar no endereço, Chris só encontrou uma casa abandonada em uma vizinhança perigosa e voltou para sua casa de mãos vazias. Mas Chris continuou acreditando que Julie estava em perigo e sendo mantida contra seu desejo pelo seu irmão. O Blue Spike então hackeou a conta da PSN do Chris e disse que ele só iria devolver sua conta e sua namorada caso ele fizesse uma série de coisas para entreter ele, incluindo dançar, gritar o máximo que podia, queimar a própria mão, e Blue Spike convenceu Chris a destruir seu medalhão do Sonichu e enfiar os pedaços no seu orifício traseiro, antes de Blue Brincadeirinha saudável, né, velho? Spike revelar que ele era a Julie e o Max, e agora ia denunciar o Chris pra polícia por pedofilia, por suas sessões de sexo por telefone com ele, que era menor de idade. O áudio a seguir transmite o Chris sendo torturado psicologicamente e fisicamente. Você pode pular essa parte do vídeo se for muito sensível. Também pode ser uma boa ideia pular isso se você for um YouTuber friendly fazendo react. Se esse for o caso, recomendo que seus inscritos olhem o vídeo original, caso queriam escutar o áudio. Ah, eu tô preocupado é com o canal, né? Não tô preocupado com o que eu vou ouvir, não. Tá, eu vou ouvir aqui no outro PC, tá? Quem quiser ver, abra o vídeo aí. Pronto, deixa eu explicar aqui, né? Não sei se ia dar problema ver não, velho. Mas não vou arriscar, não, né? Eu vou arriscar meu humilde canal por causa de um vídeo, nem fudendo, velho. O que foi que aconteceu aqui no áudio, certo? O áudio é o carinha de 13 anos... começa a dizer pra ele enfiar o medalhão dele no toba, certo? E aí ele começa a enfiar o medalhão no toba, sente muita dor e tal, o carinha fica achando bom, fica achando graça, fica dizendo, enfia o resto do medalhão, vai e tal, né? Aí depois o carinha de 13 anos diz pra ele assim, e você estava tendo relações com o de menor, né? E eu vou denunciar você. Só que ele fala, pô,
eu não sabia que você era de menor. Aí o carinha fala tipo, foda-se, ninguém vai acreditar em você, né? É isto, certo? Então, até o momento do vídeo, até o presente e atual momento, esse cara só se fudeu, tá? Este cara só se fudeu. Até o momento ele não fez nada pra ninguém, tá? O que foi que ele fez de errado? Vamos lá. Comeu a boneca que, assim, esquisito, mas não é crime, certo? Tipo, ele fez coisas esquisitas, mas isso aí não é motivo pra você torturar o maluco, né? Ok, esse carinha de 13 anos vai virar um psicopata? Ele já é um psicopata. A questão é o que ele vai fazer, né? O que mais ele vai fazer quando crescer mais, né? Bizarro, tá? Como o molequinho aqui de 13 anos é sádico e cruel. Antes de continuar, eu gostaria de agradecer aos membros do canal. Vocês me apoiam e são o motivo desse vídeo e desse canal inteiro estar no ar. Eu também quero agradecer todas as pessoas generosas que doaram pra mim nas minhas lives, do fundo do meu coração. Se você deseja me apoiar, receber acesso antecipado aos meus vídeos, vídeos exclusivos, um cargo exclusivo no meu Discord, entre outras coisas, você pode se tornar um membro do canal só clicando naquele botão ali embaixo, sabe, do lado do botão de se inscrever. Enfim, de volta pro vídeo. Tomgirl é um termo usado pelo Chris para se referir a um homem hétero que gosta de se vestir de mulher. Em abril de 2011, Chris começou a usar roupas de mulher como uma espécie de hobby, mas deixou claro que continuava hétero. Depois, ele passou a se chamar de um homem que se identifica como uma lésbica e enfim se declarou trans, se identificando como uma mulher lésbica e mudando seu nome para Christine Weston Chandler. Os pais de Chris não aprovaram isso, com Bob chamando seu filho de, abre aspas, viado, fecha aspas, e Bárbara forçando Chris a cortar seu cabelo. Após afirmar sua nova identidade, Chris estava convencido que era uma mulher esse tempo todo e fez um corte em si mesmo entre o órgão genital e seu orifício traseiro, acreditando que sua vagina iria ser libertada por meio daquela ferida. Ao descobrirem isso, os trolls ficaram preocupados com Chris. Ficaram. Ficaram preocupados pra caralho. Até agora foi leve. Neste momento, os trolls se preocuparam. Pô, eu acho que agora o coitado pode estar sofrendo. A única preocupação possível dos trolls é tipo assim, nossa, ele não pode morrer, porque senão eu vou zoar quem, né? Provavelmente essa foi a preocupação, tá? Pois as fotos daquele corte estavam se assemelhando a uma infecção que poderia ameaçar a sua vida. O homem da roupa de picles entrou em contato com o Chris e pediu para que ele buscasse tratamento médico, mas quando o Chris foi ao médico, ele não mencionou seu órgão feminino artificial e tentou tratar a ferida em casa ao passar álcool nela. Depois do homem picles insistir mais vezes, Chris finalmente buscou tratamento médico e sua ferida foi fechada. Sonic Boom é uma série spin-off do Sonic. Todos os personagens tiveram seus designs alterados, e uma dessas mudanças foi o fato dos braços do Sonic agora serem azuis, ao invés de bege. Essa mudança, que para outros seria pequena, acabou deixando Chris extremamente revoltado e iniciou uma série de manifestações para reverter a cor dos braços do Sonic. Chris ameaçou funcionários da SEGA de morte, vandalizou lojas que estavam vendendo mercadorias do Sonic Boom e até agrediu um funcionário de uma loja de games com um spray de pimenta. Tudo para protestar a nova cor dos braços do Sonic. Essa brincadeira fez Chris ser condenado a 6 meses de liberdade condicional e teve que pagar uma multa de $541.
Após vários anos, Chris finalmente perdeu sua virgindade ao contratar uma garota de programa de descendência indígena, apesar da prostituição ser ilegal no estado da Virgínia. Curiosamente... Prostituição é ilegal no estado da Virgínia? Caralho, velho. Bizarro. Chris conheceu a garota de programa em um site chamado Backpage.com, que só pode dar de graça. Paia, viu, velho? Foi derrubado pelo FBI por suas conexões com tráfico humano. Mewtwo é um Pokémon lendário da primeira geração de Pokémon. Chris considera Mewtwo como seu noivo/noiva em uma espécie de casamento polígamo entre Chris, Mewtwo e outros de seus personagens do Sonichu. Por volta de 2010, a condição física de Bob estava deteriorando. Ele foi internado no hospital por problemas cardíacos e depois teve que fazer uma cirurgia para tratar seu câncer intestinal. Em setembro de 2011, Bob foi novamente hospitalizado e colocado em quarentena, pois seu corpo estava repleto de picadas de insetos que apresentavam risco de contaminação. No dia 6 de setembro, Robert Chandler morreu aos 84 anos. A causa de morte de Bob nunca foi especificada, com Chris dizendo que ele morreu por culpa dos trolls que atormentavam seu filho demais. Por respeito ao lenhador, uma das figuras favoritas entre Chris historiadores, vários trolls, incluindo Clyde Cash, decidiram parar de atormentar o Chris. Por enquanto, né? Acho que eles não aguentaram, não. Em uma madrugada, em janeiro de 2014, um cabo de extensão velho soltou uma faísca que iniciou um incêndio na casa do Christian. Então Chris e Bárbara evacuaram da casa junto de seus animais de estimação. Às 2h44 da manhã, alguém chamou os bombeiros, que apagaram o incêndio depois de horas de fogo e trabalho pesado, com um dos bombeiros inclusive sofrendo lesões leves. Praticamente tudo dentro da casa foi destruído e um dos gatos de estimação da família morreu por inalar a fumaça e sufocar. F o gatinho, viu, cara? Ó, louco. Michael Snyder, ou Schneider, de acordo com certas fontes, é o gerente da loja de videogames e brinquedos The Game Place. Essa loja era um dos lugares favoritos do Chris antes dele ser expulso dela em 2008 por brigar com pessoas com quem jogava cartas e por gritar com crianças na loja. Tanto o Chris quanto a Bárbara tinham uma vendetta contra o Michael por acreditarem que o banimento do Chris foi injusto. Em 2011, Chris propositalmente atingiu o Michael com seu carro antes de trocar de bancos com a Bárbara, que então atingiu o Michael mais uma vez. Policiais foram à residência da família Chandler para deter os dois, e a Bárbara inclusive atacou os policiais para tentar se proteger. Ambos foram julgados e sentenciados a 1 ano de liberdade condicional, serviço comunitário, tratamento psiquiátrico obrigatório e tiveram que pagar uma indenização ao Michael. A indenização, o advogado, o incêndio e os terríveis hábitos financeiros do Chris rapidamente acabaram com toda a herança que Bob tinha deixado. Nó, agora vai piorar, hein? Meu amigo, já tava ruim, agora vai piorar muito, tá? Meu Deus do céu. Como nem Chris nem Bárbara tinham empregos e viviam apenas do auxílio do governo, iniciou-se uma crise financeira que ameaçava botar Christian e sua mãe na rua. Em 2016, Chris passou a gravar vários vídeos implorando por doações de fãs, criou um perfil no Patreon e fez de tudo que não fosse arrumar um emprego. Apesar dessa crise, Chris gastava boa parte do dinheiro que recebia das doações em brinquedos, principalmente Legos, videogames e bonecas de My Little Pony. My Little Pony, velho. Outra forma que o Chris achou para ganhar dinheiro foi vendendo alguns de seus itens no eBay. Esses itens incluem medalhões do Sonichu feitos pelo Chris, camisas usadas e esse totem amaldiçoado do Sonic.
Que é isso? Olha esse totem. Caralho, doido. Que porra é essa, velho? Pô, isso aí eu compraria pra dar pro meu maior inimigo, tá? Porra, bicho. Que o Chris fez no ensino fundamental, o totem realmente foi vendido por $1.500 e o comprador foi um anão aleatório do 4chan. $1.500. Esse é o Satanic. O Esquadrão Transadolescente é um grupo de trolls formado por neo-homens que atormentavam Chris por volta de 2018. O grupo comprou vários itens do Chris no eBay e conheceram ele na vida real, introduzindo o Chris à maconha. O Esquadrão ganhou a confiança do Chris, pois eles/elas eram as únicas pessoas com quem Chris saía, e usaram dessa confiança para tomar o controle de várias contas do Chris e vazar fotos íntimas, sempre culpando outros trolls pelos ocorridos. O Esquadrão só iria deixar de atormentar Chris quando usuários da Kiwi Farms vazaram informações pessoais de alguns dos membros do Esquadrão, que então deixaram de contatar o Chris por medo de serem doxados. Defecação espontânea se refere ao ato de Chris cagar em suas calças involuntariamente, algo que ele sofre desde sua infância. Alguns médicos e os seus pais já recomendaram que Chris usasse fraldas, mas ele nunca quis usar. Acredita-se que Chris caga em si mesmo quando está com muito estresse ou quando está simplesmente com preguiça de ir ao banheiro e escolhe defecar na cueca. Chris acredita que a origem de seu autismo vem de quando ele era criança, quando uma menina mais velha trancou ele no porão rasteiro da sua casa, onde estava muito escuro e cheio de insetos. Chris permaneceu lá por muito tempo até o pai da menina o retirar de lá. Agora eu fiquei na dúvida, autismo é uma condição genética ou o ambiente também... Acho que o ambiente influencia a agravar ou não, né? Tipo assim, o ambiente ele pode levar você pra um caminho negativo ou pra um caminho positivo, mas o fator principal é genético, né? Sim. Então, só que assim, ele talvez poderia ter sido uma pessoa bem menos problemática se o ambiente tivesse sido favorável, né? Independentemente desse evento ter sido o catalisador pro autismo do Chris, é óbvio que isso foi muito traumatizante para ele e pode ter levado a problemas e traumas futuros. Os Idea Guys, ou Caras das Ideias, foram um grupo de trolls que abusavam dos delírios do Chris ao fingir ser seus amigos imaginários e personagens do Sonichu, com o fim de fazer uma lavagem cerebral no Chris e o extorquir de seu dinheiro. Em setembro de 2017, um dos Idea Guys, que se chamava... Isso é porque os trolls iam parar, tá? Né? Depois da morte do pai dele, os caras iam parar. ...de John Yamada, comissionou desenhos do Chris pelo seu Patreon e disse que ele era um soldado do universo do videogame Hyperdimension Neptuna e que o seu Dreamcast antigo tinha um portal para Quickville. Chris imediatamente acreditou no Yamada, não apenas por ingenuidade, mas também porque isso aconteceu durante a crise financeira, com Chris se convencendo que um portal para Quickville existia como uma forma de escapar do mundo real. Yamada e os outros Idea Guys convenceram Chris que eles tinham acesso direto a Quickville e repassavam informações da dimensão para o Chris, plantando suas próprias ideias no universo do Sonichu com o fim de testar a ingenuidade do Chris por diversão ou até mesmo para ganhar dinheiro, com os Idea Guys inclusive dizendo que Quickville seria destruída por uma máquina maligna caso o Chris não lhe pagassem uma certa quantia de dinheiro, extorquindo um total de $6 mil do Chris, ou 33 mil reais. No auge de seu poder, os Idea Guys eram capazes de botar qualquer ideia na cabeça do Chris, usando isso para deteriorar ainda mais o seu estado psicológico.
Por influência dos Idea Virou Inception um negócio do nada, velho. Guys, Chris passou a se declarar uma deusa chamada CPU Blueheart, a deusa da dimensão de Quickville, com poderes cósmicos que iria unir todas as dimensões em uma só, e a figura central dos devotos de Christian Sonichu, a religião fundada por Chris com apoio dos Idea Guys, que gira em torno dele mesmo. Russos são um povo misterioso que habitam o Paraná e também os outros lugares por aí. O Paraná? Um povo misterioso que habitam o Paraná e também os outros lugares por aí. Os Idea Guys fizeram Chris acreditar que Quickville estava sendo invadida pelos russos, que estavam procurando por Chris e Sonichu para matá-los. Chris ficou desesperado com essa notícia e até os dias de hoje possui um desdém pela Rússia. A fusão dimensional é uma das crenças centrais do Christian e mais um resultado da influência dos Idea Guys. De acordo com Chris, o universo é composto por milhões de dimensões diferentes e nessas dimensões vivem os personagens fictícios de desenhos animados e videogames. Christian, sendo a deusa CPU Blueheart, alerta que no futuro as dimensões iriam fundir e todos os personagens fictícios, como os Looney Tunes, Sonic, My Little Pony, animes e Sonichu, iriam habitar a nossa Terra em carne e osso após esse evento. Na data que esse vídeo está sendo gravado, a fusão dimensional ainda não aconteceu e nossas waifus 2D ainda não se materializaram. Os Cães de Guarda foram um grupo de ex-trolls e cristoriadores que colaboravam para impedir que trolls mais maliciosos chegassem perto do Chris para machucá-lo fisicamente, deteriorar seu psicológico ainda mais, ou usar de suas condições para arrancar dinheiro dele. Esse grupo é formado pelo Homem da Roupa de Picles, o ADM da Kiwi Farms. Eu acho que esse cara se arrependeu. Se for verdade, né? Talvez os caras se passaram por cão de guarda, mas não. Mas esse cara deve ter se arrependido, viu, velho? Porque ele fez uma merda muito grande, pô. Ele fez uma trollagem muito filha da puta, né? Pode ter pesado a consciência depois. Ou não, né? Ou não. Nu e um homem misterioso chamado de O Capitão, responsável por ter doxado o esquadrão transadolescente. Ao descobrir sobre... esse cara aqui lá ajudou mesmo, que doxou os transadolescentes lá, né? Botou os caras pra correr. Responsável por ter doxado o esquadrão transadolescente. Ao descobrir sobre a existência dos Idea Guys, eles se aproximaram de Chris e o convenceu que os Idea Guys não deveriam ser confiados, e depois doxaram os Idea Guys para que eles deixassem o Chris em paz. Esse plano funcionou e os Idea Guys desapareceram da internet, porém, Chris reteve praticamente todas as crenças que adotou sobre as influências dos Idea Guys, e os Cães de Guarda eventualmente desistiram de tentar proteger o Chris, conforme ele foi ficando cada vez mais louco. My Little Pony é uma franquia de brinquedos mais conhecida pelo desenho My Little Pony A Amizade é Mágica. Chris é um brony, ou seja, um fã de My Little Pony. Mas o interessante é que a maioria dos bronies só se tornaram fãs da franquia com o lançamento do desenho animado em 2010, enquanto o Chris já era fã de My Little Pony vários anos antes do lançamento do desenho, colecionando brinquedos da franquia desde o começo dos anos 2000, um hobby que ele herdou da Megan, que também colecionava esses brinquedos e foi quem introduziu Chris a My Little Pony. Em 2019, o desenho do My Little Pony se encerrou e foi anunciado uma nova série chamada My Little Pony Pony Life. Chris ficou absolutamente revoltado com isso e fez uma série de postagens da internet xingando os criadores da série, dizendo que os novos pôneis eram demônios, que tudo era uma propaganda russa e que a existência dessa nova série iria colocar a realidade em caos. Durante a saga da crise financeira, o Chris fez postagens anunciando que estava vendendo seus serviços como garota de programa. Felizmente, ninguém pagou para ter uma noite com o Christian. Ufa. Ufa.
A conspiração de Greene County é uma teoria proposta pelo Christian que diz que entidades locais do governo e conselhos estudantis do condado em que vive estão colaborando para perturbar sua vida em particular. Chris acusa esse Leviatã de ter tentado interná-lo por seu autismo e de ter pago uma propina para Michael Schneider lhe expulsar do Gameplace. Então, o Chris tem esse hábito que ele chama de reciclagem, onde ele bebe seu próprio mijo e sua própria essência de amor para readquirir aqueles nutrientes. Para disfarçar o gosto, ele ejeta esses líquidos. O mijo, tudo bem, velho. Não, o mijo, bizarro, porém ok, sei lá. O cara filtra, ou não, né? Mas o leite é foda, velho. Não, tudo bem, entenda, galera. O mijo, tudo bem quando comparado com o leite. Vocês têm que entender uma coisa. A vida é feita de comparação e referência. O que é pior? Você chega um amigo seu e diz, eu bebo meu mijo. Você diz, carai, bizarro. Aí chega outro e diz, eu tomo meu leite. Calmou, amigo. Calmou. Certo? Calmou, né? Dentro de uma lata vazia de Fanta e depois bebe. De acordo com o Chris, o gosto é salgado. Ir em convenções é um passatempo que Chris adora, e é uma das poucas coisas que fazem ele sair de sua casa voluntariamente. Ele já participou de várias convenções, mas também foi banido de várias outras. Chris já foi inserido na lista negra de várias convenções de videogames e My Little Pony, e já foi expulso de uma convenção por ter abraçado e beijado várias pessoas sem seu consentimento. Chris é um grande colecionador de brinquedos e continua brincando com eles até mesmo em sua fase adulta. Como foi mencionado antes, ele já gastou milhares de dólares com brinquedos de Lego e My Little Pony, mesmo no meio de uma crise financeira. Várias pessoas já perguntaram para o Chris o porquê dele simplesmente não vender seus brinquedos que valem milhares de dólares para pagar suas dívidas, mas Chris nunca respondeu. No mundo inteiro, existem pessoas chamadas de acumuladores, que não conseguem jogar nada fora e cobrem sua casa com lixo. Isso é geralmente a manifestação de algum problema psicológico, ou a pessoa tem a falsa crença que algum dia ela vai precisar de tudo aquilo. A família do Chandler sempre foi acumuladora, e essa prática só ficou pior ainda após a morte do Bob. Esse fato é também um motivo para várias das tragédias envolvendo a família Chandler. Antes de morrer, Bob estava cheio de picadas de inseto, algo que é de se esperar, visto que uma casa cheia de lixo, lençóis jogados e eletrodomésticos quebrados é o ambiente perfeito para vários insetos se proliferarem, como baratas, ácaros, percevejos, etc. O incêndio da casa também foi agravado por essa acumulação, visto que o lixo serviu como combustível para o fogo e até impediram os bombeiros de entrar pela porta da frente, sendo então forçados a entrar pela janela. Quando Chris ainda era uma criancinha, seu pai construiu um pequeno barraco no quintal da família com o título de O Estúdio dos Sonhos do Grande C e Pequeno C, onde os sonhos viram realidade. É provável que Chris e seu pai tenham passado muito tempo juntos nesse lugar, mas após a morte de Bob, Chris e Bárbara trataram esse lugar como um lixão onde era depositado todo o lixo que não cabia dentro da casa. Ó, louco. Jacob Sockness é um homem neopagão e satanista e um dos únicos fãs do Christian, não ironicamente. Ele possui problemas mentais e, assim como Chris, acredita ser Deus e ter poderes mágicos. Jacob já chegou a ter uma grande influência sobre Chris por volta de 2018 e até buscou se casar com ele, mas o relacionamento não foi pra frente e Jacob passou a se tornar um vilão de Christian quando descobriu que ele contratou uma garota de programa. No seu canal do YouTube, o Chris até os dias de hoje faz streams de Minecraft, inclusive lançando um servidor multiplayer oficial do Christian com a ajuda de outras pessoas. All Star
é uma série de vídeos obscuros feitos pelo Christian por volta de 2018. Um dos Idea Guys havia falado para o Chris que ele deveria gravar uma série de vídeos dele mesmo cantando a música All Star da banda Smash Mouth, senão uma de suas esposas no universo de Sonichu iria ser torturada e morta. Somebody once told me the world is gonna blow me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking at her thumb with her finger and her thumb in the shape of an Faz o L on L. her forehead. O primeiro vídeo mostra o Chris simplesmente cantando a música, mas o segundo vídeo virou Lost Media, até ele ser vazado pelo esquadrão transadolescente. O segundo vídeo em questão mostra Chris tendo relações com um travesseiro enquanto canta a música. Nó. Desde o início de sua crise financeira, Chris passou a vender réplicas do medalhão do Sonichu. Contudo, acredita-se que estes medalhões Não tem como piorar. Será que piora, velho? Será que piora? Será, velho? são amaldiçoados de alguma forma, com todos aqueles que usam o medalhão sofrendo algum infortúnio que arruina sua vida. O youtuber Nick Requieta fez um unboxing de um medalhão do Christian e depois disso desenvolveu um vício em álcool, passou a se embebedar ao vivo. Sério? Nas suas lives e seria preso em 2024 por posse ilegal de drogas, armas de fogo e também sofre acusações de armazenamento de café preto. Outro youtuber... Acusação de armazenamento de café preto? E também sofre acusações de armazenamento de café preto. É crime armazenar café? CP. Ah, entendi. Nossa, era óbvio, mas era óbvio que café preto era isso, né? Todo mundo entende, velho. Tá maluco? Tá, é conteúdo mais 18 feito por quem não tem mais 18, pra quem não entendeu, tá? Outro youtuber famoso chamado iDubbbz vestiu esse medalhão em um de seus vídeos. Mas após isso, uma série de acontecimentos iriam arruinar sua reputação, como sua esposa abrindo uma conta do OnlyFans e falando mal dele por trás das costas. Seus vídeos... O quê? Série de acontecimentos iriam arruinar sua reputação, como sua esposa abrindo uma conta do OnlyFans e falando mal dele por trás das costas. Meu... Não... O que sobrou pra esse cara, viu, bicho? Resta o que pra esse maluco, velho? O medalhão é amaldiçoado, né, bicho? Meu Deus do céu, não sobrou nada. Vocês estão rindo do cara? Seus vídeos perderiam relevância, seus fãs se voltariam contra ele, e ele sofreria uma série de derrotas em partidas de boxing. Ted Bundy foi um serial killer estadunidense que fez sexo surpresa e matou 36 mulheres. Em uma entrevista com o youtuber Count Dankula, Chris revelou que existem apenas 3 seres humanos que nasceram metade homem e metade Sonichu. Ele mesmo, seu pai e Ted Bundy. But your father was half Sonichu as well. Yep. Is there anybody else in this dimension who's half Sonichu that you know of? Those that were born in this dimension, there were only, I know of, there were only 3 of us that were half Sonichu. That's me, my father, and Ted Bundy. Ted Bundy? Yeah. The serial killer? Mistaken for a serial killer, but he was Falsamente. Well, the Ted Bundy that was put on trial and stuff.
Yeah, so his Wikipedia page reads. That was not, but he was clear, but he was framed. That was a whole bunch of mistake in there. Assim, ó. Vai ter gente que vai dizer, meu Deus, ele está defendendo o Ted Bundy. Cara, isso é o menor dos problemas desse cara, tá? Isso é o menor do menor, do menor, do menor, dos menores, do menos importante problema mental dele, tá? Isso não é nada. Actually working undercover at the time. Right. Isabella Jank, ou simplesmente Bella, é uma troll que atormentou Chris de 2020 até o final de 2021. Ela entrou em contato com Chris e o convenceu que ela... É o quê? Ou simplesmente Bella, é uma troll que atormentou Chris de 2020 até o final de 2021. Ela entrou em contato com Chris e o convenceu que ela era sua amiga, frequentemente fazendo várias chamadas e conversas com ele, ao ponto de Chris a considerar uma das poucas pessoas que ele podia confiar. Contudo, Bella tinha um ódio por Chris e encorajava ele a se machucar, se mutilar e mencionando que queria levar Chris ao suicídio. Por quê? Por quê? Ela chegou a convencer Chris de desenhar um pênis na sua parede, lamber e chamar a sua mãe para ver. Por quê? Essas pessoas eram mais doentes que ele. Essas pessoas eram muito mais doentes do que ele, tá? Bizarro, viu, cara? Pior ainda. Pior ainda. Essas pessoas, elas sabiam o que estavam fazendo. Eu acho pior. Eu acho muito mais grave a pessoa que sabe que tá fazendo mal e faz o mal, do que uma pessoa que ela faz o mal por ter algum problema mental e não percebe que aquilo ali é mal. Lamentável, tá? Chris fez isso e quando Bárbara viu seu filho lambendo um pinto na parede, ela começou a chorar e voltou para o seu quarto no andar de cima. Ela manteve bastante influência sobre Chris até o dia 1º de agosto de 2021, quando o incidente aconteceu. Ela teve o quê? Ela manteve bastante influência sobre Chris até o dia 1º de agosto de 2021, quando o incidente aconteceu. Em julho de 2021, Chris estava em uma chamada com Bella e admitiu que estava tendo relações sexuais com sua própria mãe. A sua mãe Bárbara, que tem 80 anos de idade e sofre de demência, inclusive dizendo que seu falecido pai não conseguia satisfazer sua mãe como ele conseguia. A Bella vazou essa call, que rapidamente viralizou na internet e chamou a atenção da polícia. Em 1º de agosto de 2021, policiais detiveram Christian e o prenderam por incesto. Ele permaneceu preso na cadeia regional do centro da Virgínia. A pena por incesto é geralmente 10 anos de encarceramento e Chris ficou na prisão por quase 2 anos até o juiz ordenar sua soltura. Peraí. Lá nos Estados Unidos eu não sei, tá? Lá nos Estados Unidos não tem alguma coisa equivalente ao CAPS, não? Algum centro que pega pessoas com problemas mentais? Nem todo lugar, nem todos os estados, é. É óbvio que ia dar merda em algum momento. Deu merda. Nada de graça lá. Do governo, acho que não. F, hein? Tá vendo aí, galera? Viva o SUS, tá? Faz o L. Ó, louco. Lamentável, tá? Agora sim. Um absurdo indiscutível. Porém, se alguém acha que esse cara fez isso, tipo, na maldade, sabendo que ele tava fazendo uma coisa errada, você é muito ingênuo. É óbvio que esse cara fez esse negócio absurdo porque ele
estamos há mais de 1 hora vendo o quanto ele é fudido da cabeça. Então aqui é um caso de prender o cara numa instituição psiquiátrica, né? Mas lá aparentemente não tem, não sei, velho. É porque aí tem gente que vê isso aqui, aí diz, aí tá vendo, ó? Tá vendo? Tem que zoar esse cara mesmo aí, ó. Ele sofreu foi pouco, esse cara sofreu foi pouco. Mano, tu não tem capacidade de entender que o cara é um doente mental que vem sofrendo tortura a vida toda e que fez uma merda que ele não tem consciência do que tá fazendo. Se tu não consegue perceber isso, é foda, viu, velho? É complicado, viu? Dispensar suas ofensas devido às suas condições mentais. Durante seu tempo na cadeia, Chris tinha chamadas de telefone e respondeu diversas cartas de historiadores, trolls ou interessados. De acordo com Chris, seu tempo na prisão fez ele descobrir que ele mesmo é a reencarnação de Jesus Cristo. Nessas cartas da cadeia, ele também pede uma humilde doação de $200 mil, afirma que a guerra russo-ucraniana foi causada pelo reboot do My Little Pony, escreve uma... Não é só autismo? Com certeza não. Porra, mas aqui, cara, talvez tu não viu o vídeo todo. A gente tá vendo aqui mais de... Foram anos e anos e anos e anos de tortura psicológica nesse cara. Meu amigo, é muita merda reunida, tá? Não é só autismo não, pode ter certeza. Encarnação de Jesus Cristo. Peraí, ela acreditava? A prisão fez ele descobrir que ele mesmo é a reencarnação de Jesus Cristo. Nessas cartas da cadeia, ele também pede uma humilde doação de $200 mil, afirma que a guerra russo-ucraniana foi causada pelo reboot do My Little Pony, escreve uma versão atualizada dos 10 mandamentos, entre outras coisas. Após ser solto da cadeia, Chris não pôde voltar para a casa de sua mãe por motivos óbvios, e ninguém tinha nenhuma ideia de onde Chris estava residindo, ou se ele sequer ainda estava no estado da Virgínia ainda. A partir de março de 2023, várias imagens e fotos do Christian começaram a aparecer na internet, tiradas por pessoas que diziam ter encontrado o Chris vagando pelas ruas e shoppings da Virgínia. Isso é que eu acho bizarro, o cara tá solto. O cara tá solto. Não dá pra esse cara ficar solto, pô. Esse cara não pode ficar em sociedade, não pode viver em sociedade, esse cidadão não pode, velho. Quando ele fizer uma merda, ele tem que responder pela merda que ele vai fazer, provavelmente. Só que ele não tem culpa, porque o cara já é completamente, velho. O cérebro dele já derreteu há muito tempo, pô. Agora é a porra do Estado que tem que chegar e dizer, ó, filho, você vai ficar aqui nessa instituição psiquiátrica, é isso, sua vida vai ser isso agora. Se algum dia melhorar, vai voltar pra viver em sociedade, mas talvez não, provavelmente não. Loucura, velho. O Chris se tornou uma espécie de pé grande, com aparições misteriosas e fotos de baixa qualidade dele sendo divulgadas por todos os cantos da internet, com muitos inclusive suspeitando que Chris estava sem teto. Mas isso seria desmentido quando Chris voltou a fazer lives e gameplays da casa de alguma outra pessoa. Wallflower... Pois é, chega um troll, faz amizade com ele e diz, ei, cara, eu sou lá do mundo do Sonic, ó, e eu tenho uma mensagem pra você, você tem que matar uma criança na rua. Aí ele vai lá e mata. Aí depois o Estado, nossa, quem diria que um cara fudido psicologicamente, influenciável, que já fez merda no passado, iria fazer isso? Nossa, quem diria, mano? Meu Deus. É o apelido de uma das crushes que o Chris teve nos seus primeiros anos na internet. Um apelido que é derivado do muro de sua casa, que tinha uma flor. Chris já doxou ela diversas vezes sem querer, mas historiadores apagaram todos os dados pessoais dela da Quickie por pedido dela mesma. Ela se encontra aqui no fundo do iceberg por conta de teorias que diziam que Chris estava morando em sua casa. É igual o cara que matou a mina no metrô, foi liberado 14x antes de ser preso. Se continuasse preso, ela ainda estaria viva. Esse cara vai matar alguém. Vai fazer alguma merda. Alguma merda esse maluco vai fazer solto. É óbvio. Alguém falou que os Estados Unidos não dá assistência
Cara, se não for pra dar assistência, prende o cara, velho. Deixa ele preso. Ah, mas a lei não deixa... Pois é, então vai dar merda, certo? E é isto, né? Não pode prender, não dá assistência. Então vai acontecer uma tragédia e o Estado não fez nada. E é isso. Loucura, né? Cadeia, e os que diziam que Chris estava morando em sua casa após ser solto da cadeia. Mas não existe nada que aponta que isso seja verdade, além de especulação. Atualmente, Chris vive em uma casa que foi comprada para ele por um grupo chamado Praetor, que são os responsáveis por vender e distribuir as merchandising do Christian. A Cristória é cheia de Lost Medias, e uma das mais perturbadoras talvez seja a chamada Fita Negra, o nome dado para a gravação de uma chamada que o Homem da Roupa de Picles e outros trolls fizeram com Chris logo após a morte de seu pai. Pouco se sabe sobre essa conversa, além de que Chris estava raivoso e chorando por toda a conversa, e que foi após essa chamada que vários trolls da era clássica da Cristória decidiram parar de trollar o Chris, seja por respeito ao Bob ou por não quererem zoar de alguém que acabou de perder o pai. A saga Mendigo é uma saga hipotética que pode acontecer em algum momento do futuro. Desde os anos 2000 até os dias de hoje, é teorizado que Chris pode ser expulso de sua casa ou alguma coisa nesse sentido, e perderá seu acesso à internet. Esse papo era bastante prevalente durante a sua crise financeira, mas é improvável que Chris vire um sem-teto dado o incentivo financeiro que grupos como a Praetor têm de manter o Chris ativo na internet para que eles possam continuar lucrando com a sua figura. A saga Funeral é uma saga hipotética e inevitável da história do Christian. Algum dia, Chris irá morrer e sua expectativa de vida também não é muito longa. O curioso é que o próprio Chris não entende o conceito de morte muito bem. Chris acredita que certas pessoas, ao morrerem, simplesmente viram... Ele não entende o conceito de quase nada, né? Se fosse sol de morte, tava bom, hein, velho? Tá maluco. ...personagem de Sonichu e vivem para sempre na dimensão de Quickville, como seu pai ou até mesmo seu cachorro. Conforme Chris fica mais velho, ele vem lidando com a inevitabilidade da morte ao convencer a si mesmo que no futuro as dimensões irão fundir e seus personagens de Sonichu irão lhe resgatar da realidade, ou que ele não pode morrer pois é a reencarnação de Jesus, ou algum outro tipo de delírio. Quando Chris ainda era uma criança, Bob teve um problema de saúde e realmente acreditou que ele fosse morrer e nunca mais veria seu filho. Com isso em mente, ele escreveu uma carta para o Chris, onde dá a ele conselhos e detalha tudo aquilo que ele pode deixar de herança para a família caso ele morra, com a esperança que Chris pudesse ter dinheiro suficiente para ir à faculdade e depois sustentar a sua mãe. É bem claro que Chris nunca prestou muita atenção nessa carta de seu pai, ou não entendeu as coisas que ele quis dizer. Ainda mais ao levar em conta que Chris gastou toda a herança do Bob e vendeu as coleções do Bob para comprar brinquedos ou pagar as despesas de seus advogados. A carta é bem longa e eu não vou a ler por completo, mas aqui está uma versão resumida. Para Christopher Weston Chandler, de seu papai, 26 de dezembro de 1987. O motivo para essa carta vai ficar mais claro conforme o tempo passar, pois eu sei que agora não terei muito tempo restante para ficar contigo. Principalmente para compartilhar minhas coisas, meus sonhos e meus pensamentos, que talvez você só poderá entender quando ficar mais velho. Eu espero que eu tenha sido capaz de prover para você e sua mãe, pelo menos até você completar sua faculdade e sua mãe se juntar a mim nessa festa aqui no céu. De qualquer maneira, eu espero que você cuide dela, ame ela e nunca a desaponte enquanto ela ainda estiver viva. Eu também espero que você nunca me desaponte, pois eu sempre estarei do seu lado, lhe apoiando, quando você estiver precisando de mim. A sua mãe, Barbara Ann, me apoiou durante tempos difíceis, e juntos nós tivemos você. Desde então, eu tive um motivo para viver. Nada de melhor poderia ter acontecido comigo. Eu também espero que você nunca desaponte a si mesmo. Se você pensa que está em um beco sem saída, apenas dê um passo para trás, e se for possível, uma resposta irá aparecer. Lembre-se,
Existem vários lados em uma montanha e várias maneiras de subi-la. Se você for parado, então recue, se reorganize e tente de novo. Mesmo se você ainda não conseguir, então talvez aquilo não seja possível. Aceite isso como experiência e vá atrás de outra coisa. E se aquilo for possível, não tem problema em deixar aquilo de lado. E com o tempo, uma resposta irá surgir. Tudo tem o seu tempo. Sua mãe e eu fizemos de tudo por você, e em troca, nós esperamos o mesmo de você, por você mesmo e por seus filhos. F. Acabou? Porra. Eu esperava mais merda, não vou mentir. É porque os caras também criaram um monstro na minha cabeça desse vídeo aqui que eu esperava, assim, sanguinolência, sabe? Um bagulho bizarro. Mandou R$5. Eu cheguei agora. Os pais têm alguma responsabilidade no estado desse cara? Dava pra corrigir na criação? É complexo. Tem responsabilidade. Agora sim, é complexo, né? Porque no começo do vídeo ele falou que os pais deles não viam a condição de autismo como algo que deveria ser tratado. Era só deixar a criança no meio do mundo que ia dar tudo certo. Porém, isso era uma crença de muita gente da época. Então não dá pra você apontar o dedo e dizer assim, a culpa é do pai e da mãe, já que era uma crença social. Muita gente acreditava nisso, outras não. Então não dá pra gente apontar o dedo e julgar, certo? Não é uma coisa que, tipo assim, todo mundo dizia seu filho precisa de tratamento e os pais foram negligentes. Não era isso. Era uma questão complexa na época, controversa. Alguns achavam que sim, outros que não. Então não dá, né? É diferente de hoje em dia, por exemplo, um cara recebeu o diagnóstico, olha, seu filho precisa de atenção especial, isso e aquilo, e o cara dizer assim, foda-se. Aí, daria pra apontar o dedo e dizer, ó, foi negligência. Nesse caso, não, né? Mas assim, né, triste a história do maluco aí que foi torturado psicologicamente por anos e 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 muitos anos. Né? Aí cometeu, né, uma coisa muito lamentável com a mãe dele. E aí tem um ou outro doido que acha que já que ele fez isso, justifica ele ter sido torturado no passado. É bizarro a cabeça de certos seres humanos, tá? Sinistro, velho. E continua sendo... bizarro também os Estados Unidos, tá? Estados Unidos que todo mundo vê... todo mundo não, né? Muita gente vê como o país perfeito, exemplo... o melhor país do universo, um exemplo a ser seguido. Temos que babar o ovo dos Estados Unidos, temos que bater palma pra tudo que eles fazem. Uma porcaria, viu, cara? No caso lá do Cyrax e nesse aqui também, uma porcaria. O Estado abandonou esse povo, tá? Abandonou. Ponto final. Não tem outra coisa. Não tem outro termo melhor do que esse aqui, não, tá? Abandonados. E aí o maluco surta, faz uma merda grande, né? E é isto. Exemplo em economia, de resto, foda-se. É.